Cristiano Nardini Gomes, docente na cadeira de topografia da Universidade Estadual de Londrina. Estou aqui preparando um material que servirá de base para uma aula prática de receptores GPS, receptores GNSS no campo. Esse componente introdutório elaborado por mim será utilizado pelos docentes Fernanda Leite Ribeiro, Paula Deildo Lopes e Rafael Calori Nardini nas respectivas disciplinas. Nesse sentido, como eu já disse, é um componente introdutório. Então, introdução. Posicionar um objeto é atribuir coordenadas a esse objeto. Quando a gente fala de topografia convencional, a gente parte do pressuposto de ir a campo, coletar grandezas essas que vão ser manipuladas e transformadas em coordenadas para jogar no plano cartesiano, para jogar no AutoCAD, para jogar num software topográfico, num SIG, por aí vai. Quando a gente fala de georreferenciamento, quando a gente fala de GNSS, quando a gente fala de GPS, a pegada é outra. A gente vai trabalhar com equipamento no campo que nos fornece de forma direta a coordenada, ou após um processamento em laboratório nos fornece a coordenada. Então nós não coletamos grandezas angulares e lineares no campo da topografia convencional para obtenção de coordenadas. Nós coletamos informações que são ou coordenadas direto no campo, quando a gente tem essas leituras em tempo real, ou nós temos o pós-processamento, conseguimos a obtenção também dessas coordenadas. A precisão varia de acordo com o método de posicionamento. Nesse sentido, turma, a partir de hoje, o correto é nós não falarmos mais GPS, e sim falarmos GNSS. O GNSS é o Global Navigation Satellite System, é um sistema de sistemas. GNSS parte da interoperabilidade entre o sistema Navistar GPS, que é domínio americano, o GLONASS, Global Navigation Sputnik sistema, que é de domínio russo, o Galileu, que é domínio da União Europeia, e nós temos outros sistemas chinês, indiano e por aí vai, todos destinados ao posicionamento. Então, nós não falamos daqui para frente, a gente fala de forma usual GPS, mas entendemos que nem os smartphones mais simples operam com um sistema GPS só. Eles já têm a interoperabilidade, já trabalham com GLONASS, já trabalham com Galileu, já trabalham com outros sistemas. É fundamental essa introdução para um melhor entendimento do componente prático no período da tarde. O componente prático consolidará muito do que será falado aqui. Então, quando a gente fala da divisão dos segmentos de GNSS, nós falamos basicamente de três segmentos. Segmento espacial, satélites. Segmento de controle, controlam os satélites. E segmento do usuário, os nossos receptores aqui na Terra. O princípio básico do posicionamento, quando se fala de GPS e GNSS, é um princípio de distância entre o satélite e o receptor aqui na Terra. O que vai variar essa precisão? A qualidade dessa distância e o posicionamento dos satélites. Por exemplo, eu tenho um satélite aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, vários satélites aqui fornecendo posicionamento para o meu receptor aqui na Terra. Não adianta nada eu ter a correta distância entre receptor e satélite se eu não sei exatamente a posição desse satélite. Aí entram os segmentos de controle. Os segmentos de controle controlam os satélites para que esses satélites sigam rotas bem precisas e, no determinado tempo T, que eu tenha a distância entre satélite e usuário, eu também tenha a posição desse satélite para que, se esse satélite vem para cá, o meu ponto vem para cá. Se esse satélite vem para cá, o meu ponto vem para cá. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma correta distância entre satélite e receptor e eu preciso de um correto posicionamento desse satélite, a correta rota desse satélite. Termo técnico que nós denominamos efemérides. Eu preciso saber a correta efeméride do satélite para que eu tenha um correto posicionamento aqui na Terra. Isso vem muito para a qualidade do posicionamento que eu vou falar aqui na sequência para vocês. Então, em linhas gerais, segmento espacial, satélites, segmento do controle, bases aqui na Terra que controlam os satélites, segmento do usuário, os nossos receptores propriamente dito, que vai nos fornecer as coordenadas. Eu tenho que falar dos sinais, características dos sinais. Nós temos, de forma sucinta, 3 sinais envolvidos: os códigos, as portadoras e os dados. Os satélites fornecem sempre tudo. E vai variar o que o nosso receptor vai captar, vamos dizer assim, depende da qualidade do nosso receptor. Essa estrutura permite não só medir a fase de batimento da onda portadora e sua variação, mas também o tempo de propagação do sinal. Então vamos lá, vamos para o sinal, característica do sinal. O sinal mais básico de todos é o código, técnicas que permitem
a determinação da distância a partir da medida de tempo de propagação do sinal. Aí, o que é o código? É o que a gente chama da pseudodistância, da etimologia da palavra pseudo, falso, falsa distância. O que ocorre? É o tempo de propagação do sinal, esse é o sinal mais simples que o satélite nos fornece. Então, os receptores mais simples, receptores de navegação, receptores de smartphone, operam com pseudodistância. Então, como que ele dá o posicionamento? Como que eu determino a distância entre receptor e satélite com a pseudodistância? É tempo de propagação do sinal, uma equação. Tempo de propagação do sinal multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. Então, como que funciona? O sinal sai do satélite, ele sai do satélite num determinado tempo t. E o sinal sai com essa informação, ó, eu saí no tempo t, e propaga nas diversas camadas da atmosfera até chegar no meu receptor. A hora que ele chega no meu receptor, ele fala, ó, sair de lá no tempo tal. Aí o receptor fala, ótimo, agora é tempo tal. Vê a diferença do tempo, vai determinar a distância entre satélite e receptor. Essa distância, com no mínimo 4 distâncias dessas, eu tenho o meu posicionamento aqui na Terra. E por que chama-se pseudodistância? Em virtude do não sincronismo entre os relógios. Muito simples. O sinal saiu determinando o tempo t apoiado no relógio do satélite. Ele propagou através de todas as camadas da atmosfera, ele chega no receptor. Quem vai determinar a diferença do tempo é o relógio do receptor. O não sincronismo entre esses dois relógios proporciona erro, por isso que a gente fala pseudodistância. Tem como eliminar? Tem como minimizar? Sim. Vou falar para vocês no decorrer da nossa apresentação de hoje. Para vocês terem uma ideia, uma diferença de 1 nanosegundo proporciona um erro de 300 metros aqui na Terra. Isso já é minimizado pelo sistema, passa despercebido pelo usuário, que hoje nós conseguimos, apoiado na pseudodistância, precisões na faixa de 1 metro, por exemplo, com receptores de navegação trabalhando em condições ideais. Então não é para ter uma grande preocupação com a pseudodistância. Evidentemente, uma alocação de uma obra, um trabalho de maior precisão, posso trabalhar com pseudodistância? Não. Onde eu trabalharia com pseudodistância? Onde eu trabalharia com um receptor simples que opera só em código? Anteprojetos, croquis de localização, o croquis da obra, na parte ambiental, locação de vegetação nativa sem problemas, meio metro para lá, 1 metro para cá, não vai gerar um grande problema, até porque a gente tem a questão da copa da árvore, por aí vai. Então, essa é a informação mais simples que os nossos receptores captam. O satélite está emitindo. Nós temos a característica do sinal 2, que é a fase de batimento da onda portadora ou onda portadora. A gente fala só de duas aqui, L1, L2, enquanto a pseudodistância é tempo de propagação do sinal multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. Aqui nós temos um sinal que é emitido em ondas, ciclos. Então sai a onda lá do satélite, chega no meu receptor. O meu receptor gera uma cópia dessa sequência de ciclos e conta o número de ciclos e multiplica pelo comprimento da onda. Número de ciclos vezes comprimento da onda, eu tenho a distância. É uma informação muito mais precisa que a pseudodistância. Esses aqui são os receptores mais elaborados, utilizados na topografia e na geodésia. São equipamentos mais caros e que proporcionam uma melhor precisão de posicionamento. Então, enquanto a pseudodistância é tempo de propagação do sinal multiplicado pela velocidade da luz, aqui na fase de batimento da onda portadora, na onda portadora, nós temos um número de ciclos multiplicado pelo comprimento de onda. Fundamental é que eu tenha uma sequência de ciclos contínua. É muito comum no levantamento com GPS de precisão, é um termo até consolidado de campo, falar perdeu o ciclo ou não fixou a ambiguidade. Conforme eu disse no começo da apresentação desse slide, o satélite manda um ciclo, o meu receptor gera uma réplica desse ciclo, Quando a réplica, quando o ciclo recebido não tem interrupções, a réplica é perfeita. É ambígua. Então a gente fala, fixou a ambiguidade. Esse ponto tem muita qualidade. Agora, se eu estou numa situação complicada, embaixo de árvore, fundo de vale e tudo mais, aí eu não tenho uma boa qualidade, aquele ponto não vai ter boa qualidade de posicionamento em virtude dessas características físicas aí, não fixa. Quer dizer, o sinal gerado no receptor não é exatamente igual ao recebido. Então a gente fala que o ponto não fixou é um ponto de menor qualidade. Tem como corrigir isso, professor? Tem, aumentando o tempo de ocupação. Quer dizer, ficando mais tempo no ponto para que eu tenha mais tempo de comunicação. Tendo mais tempo de comunicação, melhora a ambiguidade e pode culminar em fixar o ponto, ok? Então, essa informação é uma informação de maior precisão, amarrada a equipamentos mais caros. E a gente fala de mensagem de navegação. Mensagem de navegação tem tudo a ver com o segmento de controle. Segmento de controle controla a órbita do satélite. Vamos lá. Voltando para o começo da apresentação. Se eu tenho a distância entre satélite e receptor, e essa distância é perfeita, estamos trabalhando com fase de batimento da onda portadora, por exemplo. Só que eu erro a posição do satélite, o que eu faço? Eu desloco o meu ponto
uma terra aqui, ele é deslocado em virtude de uma não precisão do posicionamento do satélite. As mensagens de navegação, em linhas gerais, consiste na correção da órbita do satélite, por parte de estações aqui espalhadas aqui na Terra, correções da órbita do satélite, e se eu estou no campo, levanto um ponto e o satélite está no local errado, eu tenho condições de, num pós-processamento, quer dizer, não no campo, num pós-processamento, corrigir isso, solicitando, no Brasil, nosso caso aqui, a gente solicita do IBGE a correção da órbita dos satélites. Isso é um trabalho que tem que ser realizado 2, 3, 4 dias após o levantamento. Por quê? O que o IBGE fala? O Luciano fez um posicionamento aquele dia, o ciclo está perfeito, né? A distância entre os receptor e satélite está perfeita, em contrapartida o satélite estava deslocado. Se eu for processar isso alguns dias depois, eu tenho condição de corrigir o posicionamento do satélite, proporcionando assim um posicionamento de maior precisão. Tá feito, turminha, então, nós temos dos 3 observáveis, que são as informações que os satélites fornecem e os nossos receptores captam, nós temos pseudodistância, fase de batimento da onda portadora e mensagens de navegação. Fundamento do posicionamento. Quando a gente fala de fundamentos do posicionamento, turminha, GNSS, eu quero falar, de cara eu já falo de uma divisão do posicionamento. 1, posicionamento relativo. 2, posicionamento por ponto. Então a gente já tem uma fragmentação dos métodos de posicionamento. Aqui eu já estou falando de campo. O que é essa fragmentação dos métodos de posicionamento? Quando eu falo de posicionamento, bate pronto, até pergunta de concurso. Ou para a vida de vocês aí. Vamos para campo. Eu preciso trabalhar com posicionamento relativo. Ou aquela legislação solicita que esse levantamento seja realizado com posicionamento relativo. O que é isso? Eu tenho que usar 2 aparelhos no campo. Um aparelho que eu chamo de base, que vai ficar num ponto de coordenadas conhecidas. Outro equipamento que a gente chama de rover, que vai coletar as feições mapeadas. Isso é posicionamento relativo. Bate pronto. Posicionamento relativo. Utilização de 2 aparelhos. Posicionamento por ponto, um aparelho só. Quando eu falo de posicionamento por ponto, eu utilizo um aparelho só. Seja um receptor smartphone, seja um receptor de navegação, seja um receptor geodésico, um receptor topográfico. Se eu vou só com um aparelho no campo, é o posicionamento por ponto. Se eu vou com 2 aparelhos no campo, é posicionamento relativo. Qual que é a diferença deles? Eu vou esmiuçar para vocês aqui na sequência. Eu vou citar. Cara, a gente tem uma gama muito grande de métodos de posicionamento. Só que o que eu vou citar para vocês? Eu vou citar 4 métodos de posicionamento. Por ponto, posicionamento por ponto preciso, posicionamento relativo, estático, e posicionamento relativo cinemático, RTK. Existem outros? Existe uma gama muito grande de métodos de posicionamento. Eu vou citar 4 para vocês se orientarem. Se tiverem mais interesse, quiserem se aprofundar nisso, pode procurar pode procurar os outros docentes da área aí, ou a literatura. O que é o posicionamento por ponto? Vamos voltar lá. Posicionamento por ponto, a gente trabalha com um aparelho só. Ótimo. Posicionamento por ponto, um aparelho só. Tem 2 métodos, por ponto e por ponto preciso. Evidentemente que por ponto preciso é mais preciso. Então, quando eu falo posicionamento por ponto, pessoal, é o posicionamento que o manual do usuário fala de uma precisão de até 3 metros. São os receptores de navegação e mapeamento. Os smartphones, por exemplo, se enquadram nesse. Os automotivos se enquadram na navegação. No posicionamento por ponto e navegação. O que é a navegação? A navegação é o seguinte, eu estou aqui em Londrina, eu falo assim, padaria Pátio São Miguel. Coloco no meu GPS automotivo no receptor do meu smartphone, ele me leva lá para a padaria Pátio São Miguel. Se eu errar por 2 ou 3 metros, eu estou no Pátio São Miguel. Isso aqui praticamente todos já utilizaram alguma vez o Google Maps. Então a utilização do Google Maps implica na utilização de um receptor que faz o posicionamento por ponto. Aqui, ele falou obtenção em tempo real da coordenada. O que é isso? Eu estou no campo, a hora que houve a comunicação, eu já tenho o posicionamento. Então, eu tenho uma coordenada, eu obtenho a coordenada em tempo real no campo. Isso é uma característica interessante. Tempo de ocupação. Quanto tempo eu preciso ficar no campo para ter a coordenada? É imediato. Eu liguei o receptor, houve comunicação, eu já tenho a coordenada. Muito bom. Vamos voltar para a primeira linha. Apoiado em efemérides transmitidas e pseudodistância. Aqui que começa a ter problema. Efeméride. Acabei de falar para vocês. É a rota dos satélites. Se eu obtenho a coordenada no campo, evidentemente que eu estou apoiando em estou apoiado em efemérides transmitidas. Em contrapartida, e se o satélite está fora
da sua órbita, tá? Desviou um pouquinho a sua efeméride. O que ocorre aqui na Terra? Um erro de posicionamento. Por isso que o posicionamento por ponto trabalha numa precisão de até 3 metros, manual de usuário. Nós sabemos, temos experimentos aqui em condições ideais, a gente consegue chegar numa precisão aí na faixa dos seus 1 metro, às vezes até menos que 1 metro. Mas a gente não pode considerar isso. A gente nunca, o campo nós nunca temos sempre condições ideais no campo. Então pode ser, a gente tem que trabalhar com o manual do usuário. Nesse sentido, o resumo do posicionamento por ponto. Efemérides transmitidas, ou seja, eu não tenho correção da órbita do satélite, por mais precisa que seja a distância entre eu e o satélite, como eu não tenho a posição ideal, a correta do satélite, pode ser que esse satélite esteja fora, proporcionando um erro aqui na Terra. E se eu tenho erro, eu não tenho condição de aferir no posicionamento por ponto. Tá ok, pessoal? Vamos aqui, ó, uns exemplos, ó, Etrex. O pessoal fala, professor, eu quero comprar um receptor desse. Eu tenho Etrex 30, tá bem baleado já, mas eu tenho Etrex 30. Nós temos Etrex 10, 20 e 30, são os carros-chefes aí de mercado. Nós temos aqui uma controladora Aztec, que trabalha também com pseudodistância. E, enfim, o carro-chefe de mercado são os Etrex. Hoje tem o Etrex 30, 30X, 30X+, enfim, tem uma gama grande de aparelhos aí. Vamos lá, turma. Evolução, posicionamento por ponto preciso. Também só um aparelho no campo. Então, eu vou a campo só com um aparelho. Por que só usar um aparelho? Porque são equipamentos caros. Se eu trabalho no posicionamento relativo, eu preciso de 2 aparelhos, um para base e um para o rover. Se eu estou começando meu escritório de planejamento, eu vou comprar só um aparelho, por exemplo. E eu tenho condições de trabalhar. O posicionamento por ponto preciso é um método que eu adoro. Por quê? Não é necessário conhecimento geodésico praticamente nenhum para realizar esse trabalho no campo. Você chega no campo, liga o aparelho e pede para ele, pega o ponto. Ele vai pegar esse ponto, você vai pegar o banco de dados que vai sair desse aparelho, vai conectar como se fosse um pendrive no nosso computador e vai mandar esse banco de dados para o IBGE. O IBGE faz o processamento e devolve um relatório em PDF para a gente, dizendo as coordenadas do ponto. Então, é um sistema para... A gente pode considerar até o posicionamento por ponto preciso um sistema para leigos. Não há necessidade de entendimento de geodésia para realizar esse tipo de trabalho, porque o IBGE faz a correção para nós. E emite o relatório falando da precisão do ponto. Isso é muito interessante. Vamos lá. Apoiado em efemérides precisas. Enquanto o posicionamento por ponto trabalha com efemérides transmitidas, o posicionamento por ponto preciso trabalha com efemérides precisas. O que é isso? Vamos para a penúltima aqui. Obtenção. Obtenção pós-processamento. O que é o pós-processamento? Eu vou processar no laboratório depois. Eu só coleto uma informação no campo. Aí eu baixo no meu computador, no outro dia, quem sabe 2, 3 dias depois, eu mando para o IBGE e o IBGE devolve corrigido. Então, por que eu tenho as efemérides precisas? Por que eu tenho as efemérides precisas? Porque 2, 3 dias após o levantamento, o IBGE já conversou com a NASA, já conversou com quem controla esses satélites de posicionamento, e vai falar assim, ó, no horário que o Luciano coletou aquele ponto lá, havia um erro. O erro está aqui, a correção do erro. Se você jogar essa correção no erro, vai corrigir o posicionamento do satélite, ó. Era para ser isso, mas em virtude do erro ficou isso. O IBGE vai corrigir o posicionamento do satélite, vai jogar ele para cá, e vai jogar o meu ponto para o ponto correto. Por isso que a gente chama de efemérides precisas. E pós-processamento é realizado após o levantamento. Eu não consigo trabalhar com efemérides precisas no campo, direto no campo, porque eu preciso que o IBGE, que é quem faz a nossa correção aqui, converse com a NASA para realizar essa correção aí. Tá feito, pessoal? Na sequência, ainda, enquanto o posicionamento por ponto trabalha só com pseudodistância, o posicionamento por ponto preciso trabalha com pseudodistância e fase de batimento da onda portadora. Quer dizer, ele trabalha com as 3 observáveis, né, que as mensagens de navegação, porque está corrigindo o posicionamento dos satélites. Tempo de ocupação, isso aqui é interessante. O tempo de ocupação é variável de acordo com a atividade. Se eu preciso de qualidade no posicionamento por ponto preciso, eu tenho que ficar mais de 1 hora no ponto. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que não é um método tão bom e que proporciona... É um método muito bom, só que é um método de baixo rendimento no campo. Então, vamos lá. Eu preciso das 4 coordenadas de uma obra, por exemplo, para georreferenciar essa obra. Ótimo, sem problemas.
numa manhã eu consigo realizar esse levantamento. Ponho o aparelho num canto, deixo 1 hora, coloco no outro canto, deixo 1 hora, 1 hora e pouco, e aí vai. Agora, se é um levantamento que eu preciso de muitos pontos, que normalmente é isso que ocorre, esse levantamento acaba não sendo tão interessante, por conta do tempo necessário para que o relatório do IBGE tenha confiabilidade. Voltando aqui para o slide, aqui alguns exemplos de aparelhos. Para trabalhar com posicionamento por ponto preciso, eu tenho que trabalhar com equipamentos que operem em L1, L2, além da pseudodistância, né, que são os equipamentos de maior precisão, são equipamentos geodésicos. Eu posso trabalhar, aqui é um ProMark 500, aqui um RUID R90T, apresentarei na prática esses dois aparelhos para vocês. Aqui algumas controladoras, eu tenho 2 métodos de operar no campo. No campo eu posso tanto trabalhar só com a cabeça aqui, e apertando direto na cabeça e armazenando os dados na cabeça, que eu gosto desse tipo de levantamento, que no campo, quanto menos equipamento, melhor. Evita acidente e tudo mais. Ou eu posso trabalhar com uma controladora, quer dizer, esse equipamento fica estacionado, eu controlo tudo pela minha controladora, armazeno os dados aqui. Se eu armazenar aqui via chip, eu jogo no computador para submeter ao IBGE. Se eu trabalho aqui via cabo, eu jogo para o computador para submeter ao IBGE. Esse processamento do IBGE é muito fácil, pessoal. Quem consegue mandar um e-mail, quem consegue fazer um anexo no WhatsApp, consegue fazer um processamento desse para o IBGE. Posicionamento relativo, 2 aparelhos, estático ou estático rápido, tanto faz. De bate-pronto, o que é o posicionamento relativo e estático? 2 aparelhos no campo. Apoiado em quê? Quais observáveis? Fase de batimento da onda portadora e pseudodistância. Precisão, milímetros. Receptores topográficos, L1, L2, ou equipamentos de precisão. Obtenção, pós-processamento, ou seja, vou a campo, coleto a informação, para depois, no laboratório, eu corrigir e ter a minha coordenada com precisão. Tempo de ocupação, variável. O primeiro pressuposto do posicionamento relativo, estático ou estático rápido. Utilização de 2 aparelhos. Segundo pressuposto do posicionamento relativo estático rápido, estacionar a base num ponto de coordenadas corrigidas. Como assim, professor? Eu tenho que estacionar a base num ponto de coordenadas corrigidas. Por quê? Vamos lá. No posicionamento relativo, como que é feito? Todo aparelho, todo receptor GPS e GNSS, turma, tem erro. Tem erro. Se você comprar o mais caro de todos, L1, L2, L, tralalá, vai ter erro. O que nós criamos? Métodos alternativos para mitigar ou quase eliminar esse erro. Então, pensando no método posicionamento relativo, estático rápido, o pressuposto 1, 2 aparelhos. Aqui, ó. Base, rover. O pressuposto 2 é estacionar esse aparelho num ponto de coordenadas conhecidas. Vou fazer de conta que a gente vai fazer um levantamento na UEL, eu tenho um marco de coordenadas conhecidas lá. O marco tem coordenadas 12 para X e 36 para Y. No determinado tempo T, a minha base leu 11 para X e 34 para Y. O que eu tenho? Uma diferença de 1 metro em X e uma diferença de 2 metros em Y. Isso a gente chama de algoritmo de correção. No mesmo determinado tempo T, o meu rover, lembra lá, ó, a base fica num ponto fixo de coordenadas conhecidas, o rover sai mapeando o ponto. No mesmo determinado tempo T, o rover leu lá no mato, ou no canto da obra, a coordenada 235 para X e 128 para Y. Qual que é o nosso algoritmo de correção? Mais 1 para X, mais 2 para Y. Se eu pegar 11, mais 1 vai dar o 12, que era a correção da base. Se eu pegar o 34, mais 2, eu tenho 36, que era a correção da base. Então, eu pego esse algoritmo de correção e jogo nos pontos lidos em campo com o rover. E aí, o que eu tenho? 236 corrigidas, coordenadas do ponto no campo corrigidas para X e 130 para Y, porque eu tinha lido 128, mais 2 do algoritmo de correção, 130. Então, aonde é feito isso? Isso é feito no laboratório. Qual que é o pressuposto desse método? Independente do erro do posicionamento dos satélites, independente disso, que isso era um problema para o PPP, né, posicionamento por ponto preciso. Aqui isso não é problema, porque eu estou estacionando a base num ponto de coordenadas conhecidas.
eu estou trabalhando com equipamentos L1 e L2, então a minha geometria entre satélite e receptor é muito boa, desde que fique sem ambiguidade, quer dizer, desde que tenha a contagem correta de ciclos. Então, o que acontece nesse método? Como eu tenho, durante todo o levantamento, a base ligada num ponto de coordenadas conhecidas, eu tenho condições de corrigir durante todo o tempo do levantamento o que é lido. Ah, agora eu estou lendo isso, a correção é essa. Agora eu estou lendo isso, a correção é essa. Então, o software ali, o software não, o receptor, o software do receptor, não deixa de ser, ele vai armazenando todos os algoritmos de correção, da base. Fala, ó, leu isso, era para ser isso. Leu isso, era para ser isso. Esse era para ser isso é o algoritmo de correção. Aí no software, no laboratório, no escritório, eu baixo a base e baixo o rover. E peço o cruzamento disso. A hora que eu tenho o cruzamento disso, eu tenho a correção de todos os pontos do rover ali em campo. Primeiro pressuposto do método, utilização de 2 aparelhos. Primeiro. Segundo pressuposto, utilização de um ponto com base, um marco com base conhecidas. Terceiro pressuposto do levantamento. A base sempre tem que ser ligada antes do rover. E tem que ser desligada depois do rover. Ou seja, chego no campo, ligo a base, deixo ela ocupando. Começo a mexer com o rover, ligo o rover. Vou catando os pontos no campo. Ah, cara, estou longe da base, mas está acabando a bateria do rover aqui. Acabou o levantamento, desligo o rover, torce para chegar lá e a base estar ligada. Porque se de repente a base perdeu, desligou, acabou a bateria antes de você coletar todos os pontos com o rover, o que acontece? Os pontos que você coletou com o rover e a base estava desligada, eu não tenho condições de realizar a correção. Então, são 3 pressupostos. 2 aparelhos, marco de coordenada conhecida, sempre ligar a base no começo do levantamento e desligar a base no final do levantamento. O rover tem que ser ligado nesse intermediário. Tá ok, pessoal? Então, e aonde é feita essa correção? Num software. Eu utilizo, existem vários, tem o Topcon Tools, eu utilizo um que se chama GNSS Solutions. Então, o que nós temos aqui? Um método de, enquanto para eu ter uma boa precisão no PPP, no posicionamento por ponto preciso, eu preciso de algo em torno de 1 hora, 2 horas no campo, aqui com 5 minutos de ocupação no rover, desde que a base esteja ligada e num ponto de coordenadas conhecidas, eu tenho condições de ter uma correção muito boa. Fixar esse ponto e compatível com todo o planejamento urbano, rural e ambiental. O que mais que eu tenho para falar desse método? Esse é o principal método utilizado no georreferenciamento. É um método que proporciona um bom rendimento em campo. É o que eu falei, 5 minutos de ocupação, 4 minutos de ocupação. É um método que serve muito de apoio ao geoprocessamento, é um método que serve de apoio ao georreferenciamento, é um método que serve de apoio ao sensoramento remoto, na correção de imagens. É um dos principais métodos de posicionamento do mercado. E agora, turma, a gente vai para o filé mignon, que é o posicionamento relativo cinemático RTK, Real Time Kinematic. Então, posicionamento relativo, 2 aparelhos. Pressuposto 1, pressuposto 2, base de coordenadas conhecidas. Pressuposto... deixa eu só voltar um pouco aqui, pessoal. E o quarto pressuposto desse método de levantamento aqui é que a base tem que trabalhar até uma certa distância do rover. Por quê? Os mesmos satélites que estão fornecendo sinal para a base têm que fornecer para o rover para ter uma correta correção em laboratório. Entenda aqui que essa distância. Nesse método, a gente pode variar até 10, 15 quilômetros. Dificilmente vocês vão realizar um levantamento numa área maior que isso. Tá ok? Então é fundamental. É o que eu brinco sempre: o filho se comporta bem nas proximidades do pai. Não são todos, mas alguns. Os filhos se comportam bem próximo ao pai. Então, quanto mais próximo da base o rover tiver, melhora a qualidade do posicionamento, porque mais satélites comuns, os receptores estão lendo sinais de mais satélites comuns. Mas não é uma preocupação absurda, a gente pode trabalhar até 10, 15 quilômetros aí da base, sem problema, dependendo do tipo do aparelho. E aumentando, uma questão também interessante. Professor, eu preciso pegar um ponto, num vértice, num canto de divisa de cerca, que é embaixo de uma árvore. 5 minutos, tá bom? Não, aí eu levo um pouco o tempo de ocupação, para eliminar esses problemas de multicaminhamento de sinal nos galhos da árvore, enfim. Elevando um pouco o tempo de ocupação, eu vou ter uma boa qualidade, mesmo em condições de subbosque. Então, vamos para o RTK agora. Muito parecido com o método anterior, só que aonde eu processo os dados no método anterior?
no laboratório, certo? Então eu preciso de uma coordenada, um ponto com coordenadas conhecidas, e eu no laboratório falo, ó, a coordenada conhecida da base é tal. Aí o software faz tudo, o cruzamento e dá as coordenadas corretas do rover. Nesse caso aqui, ó, é tudo igual. A única coisa que muda, ó, obtenção da coordenada em tempo real. O que nós temos em tempo real aqui? Do que foi apresentado para hoje é o posicionamento por ponta, aquele bem precário lá, receptor de navegação. Aqui eu estou falando no método de elevadíssima qualidade de posicionamento com coordenadas obtidas em tempo real. Os pressupostos são os mesmos do posicionamento relativo. O que muda é isso aqui, ó, pessoal. A base tem um software a mais e um rádio. E eu, na hora que eu instalar a base no campo, eu já configuro ela lá e falo, ó, a coordenada aqui é tal e tal. No caso, 12 e 36. Essa coordenada 12 e 36, ele leu no campo 11 e 34. Via rádio, ele manda a correção para o rover. Esse cara aqui tem um software, o rover tem um software que vai ler o algoritmo de correção, vai corrigir a coordenada em tempo real e já vai me entregar ela ali pronta, corrigida em tempo real no campo. Ó, de posse das coordenadas lidas em campo, no rover, e do algoritmo de correção da base enviados por onda de rádio para o rover, obtemos a correção das coordenadas no campo em tempo real. Coordenadas obtidas no rover, mais algoritmo de correção, igual a coordenadas corrigidas. Então, o que difere este método para o método anterior? O método anterior é no laboratório, quer dizer, 2 dias após o levantamento eu vou corrigir. E esse método aqui, eu vou corrigir no campo, já tem um método. O carro-chefe da engenharia é esse aqui. Demarcação de estradas, demarcação de obras, grandes obras, só trabalham em RTK. Um canteiro de obra, normalmente, na fase de demarcação, é livre de obstrução. Então, o RTK, o Real Time Kinematic, trabalha com uma excelente qualidade, um rendimento muito grande, proporciona um rendimento muito grande no levantamento e na obtenção de coordenadas. Eu falei muito bem do relativo, né? Estático rápido. Esse aqui é tão bom quanto, só que enquanto naquele eu preciso ficar 5 minutos para obter uma coordenada de qualidade, aqui eu fico 5 segundos. Com 5 segundos eu tenho uma coordenada com precisão elevadíssima, na faixa de milímetros. Sem dúvida, é o carro-chefe da engenharia nos dias de hoje. Nós temos o receptor base, o rádio do receptor base, 4 satélites comuns sendo lidos, tanto pela base quanto pelo rover. Então, o mesmo erro que está dando nesse receptor aqui, está dando nesse receptor aqui. O erro de efemérides. Vamos supor que o satélite B esteja fora da rota. Está dando um erro aqui. Só que eu tenho a correção da coordenada da base. Como eu tenho a correção da coordenada da base e o rádio está mandando esse algoritmo de correção em tempo real para o rover, eu tenho a correção do ponto obtido no rover em tempo real no campo. Aí, turma, você fala assim, pô, professor, o senhor falou muito bom dos métodos de posicionamento relativo. Em contrapartida, o segundo pressuposto, né? O primeiro pressuposto é 2 aparelhos. O segundo pressuposto é a utilização de um ponto de coordenadas conhecidas. Professor, mas e se eu estou numa área que não tem um marco, que nem o da UEL? A UEL tem um marco lá perto daquela jaqueira na rotatória que você entra. Mas se eu estou marcando uma obra onde não tem um marco, como que eu faço, professor? Existem diversos métodos. Eu vou explicar um para vocês, apoiado no conhecimento que nós apresentamos até então. Vamos imaginar uma obra nova num local inóspito. Não há marco, não tem civilização, não tem nada, mas eu preciso marcar uma obra lá, que vai sair uma obra lá. Ótimo. O que eu faço? Eu vou um dia antes, eu tenho 2 aparelhos, né, que eu vou trabalhar no posicionamento relativo. Eu levo só um deles, bato uma estaca lá, ou faço um monumento de concreto e deixo o meu aparelho lá 4 horas, ligado, conversando com satélites. Vai ter erro esse método de posicionamento. Enquanto ele fica lá 4 horas ligado, eu vou fazer um reconhecimento da área, eu vou desenvolver um outro trabalho por ali. O trabalho de topografia nunca é tão simples, né? Chegar e medir. Tem a questão dos confrontantes, anuências e tudo mais. Eu vou fazer um outro trabalho administrativo por ali, ou um trabalho técnico por ali, eu deixo a minha base lá. Só deixo uma pessoa tomando conta para ninguém roubar ela, por exemplo. Dado 3, 4 horas desse levantamento, eu baixo esse banco de dados, eu tenho um marco de concreto materializado, e eu mando isso para o IBGE. Com 3 horas, 4 horas de ocupação, o IBGE vai dar uma correção muito boa. Então, o que eu usei? Eu usei o segundo método que eu apresentei. Hoje eu apresentei o posicionamento por ponto,
posicionamento por ponto preciso, posicionamento relativo, estático e relativo RTK. Então, eu vou usar o segundo método, que é o método do posicionamento por ponto preciso, para criar uma base para utilizar nos outros dois métodos de posicionamento. Tá ok? Pessoal, como eu disse, existe uma gama muito grande. Essa disciplina não é uma disciplina de georreferenciamento, é uma aula de georreferenciamento dentro de uma outra grande disciplina. Espero ter sido claro e agradeço a atenção aí de todos que visualizaram de forma assíncrona a nossa apresentação. Valeu, pessoal!